Lendas dos judeus. O casaco de José é trazido ao pai. Assim que a venda de José foi um fato consumado, os filhos de Jacó se arrependeram de seu ato. Eles até correram atrás dos midianitas para resgatar José, mas seus esforços para alcançá-los foram em vão e eles tiveram que aceitar o inevitável. Enquanto isso, Rúben voltou a juntar-se a seus irmãos. Ele estava tão profundamente absorto em penitências, em orar e estudar a Torá, na expiação de seu pecado contra seu pai, que não tinha sido capaz de permanecer com seus irmãos e cuidar dos rebanhos. E assim aconteceu que ele não estava em condições de trabalhar. Sua primeira missão foi ir até a cova, na esperança de encontrar ali José. Nesse caso, ele o teria levado e devolvido clandestinamente a seu pai, sem o conhecimento de seus irmãos. Ele ficou na abertura e gritou repetidas vezes: José! Ô José! Seja por motivo de terror ou como resultado de uma picada de cobra, e ele desceu a cova, apenas para descobrir que não estava lá, vivo ou morto. Ele subiu novamente ao topo, rasgou suas roupas e gritou: O rapaz não está aí! E que resposta devo dar a meu pai se ele estiver morto? Então Rúben voltou para seus irmãos e contou-lhes que José havia desaparecido da cova, o que deixou profundamente triste, porque ele, sendo o mais velho dos filhos, era responsável por seu pai Jacó. Os irmãos confessaram o que haviam feito com José e contaram-lhe como haviam tentado corrigir sua má ação e como seus esforços haviam sido em vão. Agora não restava mais nada a fazer senão inventar uma explicação plausível para o desaparecimento do irmão para dar ao seu pai Jacó. Antes de tudo, porém, eles juraram não revelar ao pai dele ou a qualquer ser humano o que realmente haviam feito com José. Aquele que violasse o juramento seria morto à espada pelos demais. Então eles conversaram sobre o que dizer ao pai Jacó. Foi conselho de Zacar rasgar a túnica de várias cores de José e mergulhá-la no sangue de um cabritinho, para fazer Jacó acreditar que seu filho havia sido dilacerado por uma fera. A razão pela qual eles sugeriam um filhote foi porque seu sangue se parece com o sangue humano. Em expiação deste ato de engano, foi ordenado que um cabrito fosse usado como sacrifício expiatório quando o tabernáculo fosse dedicado. Simeão se opôs a esta sugestão. Ele não queria abrir mão da túnica de José e ameaçou cortar qualquer um que tentasse arrancá-la dele à força. A razão de sua veemência foi que ele estava muito furioso com seus irmãos por não terem matado José. Mas eles, por sua vez, o ameaçaram, dizendo: Se você não desistir do casaco, diremos que você mesmo executou a má ação. Com isso, Simeão a entregou. E Naftali a trouxe para Jacó, entregando-a a ele com as palavras: Quando estávamos conduzindo nossos rebanhos de volta para casa, encontramos esta vestimenta coberta de sangue e poeira na estrada, um pouco além de Siquém, seja a túnica de teu filho ou não. Jacó reconheceu a túnica de José, e, dominado pela tristeza, caiu prostrado e ficou por muito tempo imóvel no chão como uma pedra. Com grande pressa, Jacó despachou um escravo para seus filhos, para convidá-los a ir até ele, para que pudessem saber mais sobre o que havia acontecido. À noite todos vieram, com as roupas rasgadas e a poeira espalhada sobre suas cabeças. Quando eles confirmaram tudo que Naftali lhe havia contado, Jacó irrompeu em luto e lamentação. É a túnica de meu filho. Uma fera maligna o devorou, bem como você e bem como o rebanho. Ele foi cumprir minha missão, e enquanto eu pensava que ele estava com você, o infortúnio aconteceu. A isso os filhos de Jacó responderam: Ele não veio até nós. Desde que te deixamos, não colocamos os olhos nele. Ninguém teve uma morte como a tua desde que o mundo existe. Bem sei que isso aconteceu por causa de meus pecados. Oh, se você retornasse e visse a tristeza amarga que seu infortúnio trouxe sobre mim. Mas a verdade, não fui eu quem te criou e te formou. Eu não te dei espírito nem alma, mas o Criador te criou. Ele formou teus ossos, cobriu-os com carne, soprou um fôlego de vida em tuas narinas e então te entregou a mim. E há um Todo-Poderoso que te deu a mim. Ele te tirou de mim e dele esta dispersão veio sobre mim. O que o Todo-Poderoso faz é bem feito. Nessas palavras, e em muitas outras semelhantes, Jacó lamentou e lamentou seu filho, até que ele caiu no chão prostrado e imóvel. Quando os filhos de Jacó viram a veemência da tristeza de seu pai, arrependeram-se de seu ato e choraram amargamente. Especialmente Judá ficou angustiado.
Ele deitou a cabeça do pai sobre os joelhos e enxugou as lágrimas que escorriam de seus olhos, enquanto ele próprio rompeu em choro violento. Os filhos de Jacó e suas esposas procuraram consolar o pai. Eles organizaram um grande serviço memorial e choraram e lamentaram a morte de José e a tristeza de seu pai. Mas Jacó recusou ser consolado. A notícia da morte de seu filho causou a perda de 2 membros da família de Jacó. Bilá e Diná não conseguiram sobreviver à sua dor. Bilá faleceu no mesmo dia que o relatório chegou a Jacó, e Diná morreu logo depois. E assim ele teve 3 perdas para lamentar em um mês. Ele recebeu a notícia da morte de José no 7º mês, Tisri, e no 10º dia do mês, e portanto os filhos de Israel são convidados a chorar e afligir suas almas neste dia. Além disso, neste dia a oferta pelo pecado de expiação será um bode, porque os filhos de Jacó transgrediram com um cabrito, e cujo sangue mergulharam a túnica de José, e assim trouxeram tristeza sobre Jacó. Quando ele se recuperou um pouco do golpe impressionante que a notícia da morte de seu filho favorito lhe desferiu, Jacó levantou-se do chão e dirigiu-se aos filhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto o todo o tempo. Levante-se, disse ele. Pegue suas espadas e seus arcos. Vá ao campo e faça uma busca. Talvez você encontre o corpo de meu filho e traga para mim, para que eu possa enterrá-lo. Fique atento também às feras predadoras e pegue o primeiro que encontrar. Agarre-o. Traga-o para mim. Pode ser que o Criador tenha piedade de minha tristeza e coloque entre tuas mãos a fera que despedaçou meu filho em pedaços, e eu me vingarei disso. Os filhos de Jacó partiram no dia seguinte para cumprir a ordem de seu pai, enquanto ele permaneceu em casa chorando e lamentando por José. No deserto, eles encontraram um lobo, que capturaram e trouxeram vivo para Jacó, dizendo: Aqui está o primeiro animal selvagem que encontramos, e nós o trouxemos para você. Mas do cadáver de teu filho não vimos nenhum vestígio. Jacó agarrou o lobo e, em meio a um forte choro, dirigiu-lhe estas palavras: Por que devoraste meu filho José, sem nenhum temor ao Criador da terra e sem pensar na dor que causaria sobre mim? Eu? Você devorou meu filho sem razão. Ele não foi culpado de nenhum tipo de transgressão, e você jogou sobre mim a responsabilidade por sua morte. Mas Yah vinga aquele que é perseguido. Para conceder consolo a Jacó, o Criador abriu a boca da besta e ela falou: Tão certo como vive Yah, que me criou, e como vive a tua alma, meu Senhor, não vi teu filho, e não rasguei ele em pedaços. De uma terra distante vim procurar meu próprio filho, que sofreu um destino semelhante ao seu. Ele desapareceu e não sei se ele está vivo ou morto, e portanto vim aqui há 10 dias para encontrar ele. Hoje, enquanto eu estava procurando por ele, teus filhos me encontraram e me agarraram, e acrescentando mais dor à minha dor por meu filho perdido, eles me trouxeram aqui para ti. Esta é minha história, e agora, ó filho do homem, estou em tuas mãos. Você pode se livrar de mim hoje, como bem pareceu aos seus olhos. Mas eu te juro pelo Criador que me criou, eu não vi teu filho, nem o rasguei em pedaços. Nunca entrou carne de homem em minha boca. Espantado com a fala do lobo, Jacó o deixou ir sem impedimentos, para onde quer que quisesse, mas lamentou seu filho José como antes. É uma lei da natureza que, por mais que alguém sofra pela morte de um ente querido, no final de um ano o consolo chega ao coração de quem está em luto. Mas o desaparecimento de um homem vivo nunca pode ser apagado da memória, porque o fato de ele estar inconsolável fez Jacó suspeitar que José ainda estava vivo, e ele não deu todo o crédito ao relato de seus filhos. Sua vaga suspeita foi reforçada por algo que aconteceu com ele. Ele subiu as montanhas, cavou 12 pedras da pedreira e escreveu nelas os nomes de seus filhos, suas constelações e os meses correspondentes às constelações, uma pedra para cada filho. Ruben, Ram, Nissan e assim por diante, cada um de seus 12 filhos. Então ele se dirigiu às pedras e pediu-lhes que se curvasse diante daquela marcada com o nome de Ruben, constelação, e mês, e eles não se moveram. Ele deu a mesma ordem em relação à pedra marcada com Simeão, e novamente as pedras pararam. E assim fez, respeitando todos os seus filhos, até chegar a pedra para José. Quando ele falou a respeito deste, ordeno-te que te prostes diante de José, todos se prostraram. Ele tentou o mesmo teste com outras coisas, com árvores e feixes, e o resultado sempre foi o mesmo, e Jacó não pôde deixar de sentir que sua suspeita era verdadeira. José estava vivo. Houve uma razão pela qual o Criador não revelou o verdadeiro destino de José a Jacó.
Quando seus irmãos venderam José, o temor que a notícia de sua iniquidade pudesse chegar aos ouvidos de Jacó levou-os a pronunciar a proibição de qualquer um que traísse a verdade sem o consentimento de todos os outros. Judá apresentou a objeção de que uma proibição é inválida, a menos que seja decretada na presença de 10 pessoas, e havia apenas 9 delas, pois Rúben e Benjamim não estavam lá quando a venda de José foi concluída. Para evitar a dificuldade, os irmãos contaram o Criador como a 10ª pessoa, e portanto o Criador sentiu-se obrigado a abster-se de revelar o verdadeiro estado das coisas a Jacó. Ele considerou, por assim dizer, a proibição pronunciada pelos irmãos de José. E como Iá manteve a verdade em segredo de Jacó, Isaac não se sentiu justificado em informá-lo do destino do neto, que ele conhecia bem, pois era profeta. Sempre que estava na companhia de Jacó, chorava com ele, mas assim que o abandonou, deixou de manifestar pesar, porque sabia que José vivia. Jacó foi, portanto, o único entre os parentes mais próximos de José que permaneceu na ignorância da verdadeira sorte de seu filho. E ele foi o único de todos que teve o maior motivo para lamentar sua morte. Ele falou: "O convênio que o Criador fez comigo em relação às 12 tribos é nulo e sem efeito agora. Esforcei-me em vão para estabelecer as 12 tribos, visto que agora a morte de José destruiu o convênio, feito para corresponder ao número das tribos. 12 são os signos do zodíaco, 12 os meses, 12 horas o dia, 12 a noite e 12 pedras estão colocadas no peitoral de Arão. E agora que José partiu, a aliança das tribos é anulada. Ele não poderia substituir o filho perdido contratando um novo casamento, pois havia feito a promessa ao sogro de não tomar ninguém além de suas filhas como esposa. E essa promessa, conforme ele a interpretou, manteve-se válida após a morte das filhas de Labão, bem como enquanto elas estavam vivas. Além da tristeza pela sua perda e do arrependimento pela quebra da aliança das tribos, Jacó tinha ainda outro motivo para lamentar a morte de José. Iá havia dito a Jacó: "Se nenhum de teus filhos morrer durante sua vida, você poderá encarar isso como um sinal de que não será colocado no Geena após sua morte." Pensando que José estava morto, Jacó também teve que lamentar seu próprio destino, pois agora acreditava que estava condenado ao Geena. Seu luto durou 22 anos, correspondendo ao número de anos em que morou separado dos pais e não cumpriu o dever de filho para com eles. Em seu luto, Jacó colocou o saco sobre seus lombos, e com isso se tornou modelo para os reis e príncipes de Israel, pois Davi, Acabe, Jorão e Mordecai fizeram o mesmo quando o grande infortúnio se abateu sobre a nação.